Olá, querido. Olá, meu amado. Boa noite. Graça e paz. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais uma noite que Ele nos concede. Quero agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui, ainda por aqui. Nós temos data de retorno aos nossos cultos normais, não é? Dentro do templo. Quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus por esse dia e por essas ferramentas que Deus tem nos concedido. Quero desejar para você, querido, uma ótima noite. Não sei como foi o seu dia até aqui, não sei como você passou até agora, mas nós estamos vivendo dias difíceis. Mas eu gostaria, querido, que em nome de Jesus você tenha uma excelente semana, que você tenha um final de semana que se aproxima debaixo do cuidado, da bênção, da proteção de Deus. Dias melhores virão, tá? Dias melhores virão. Tenhamos bom ânimo, tá bom, querido? Vou aguardar você chegar. Vou aguardar você se preparar. Desde já eu quero agradecer a você que está aí conosco. Que Deus esteja ali abençoando, cuidando de tudo que está relacionado à tua vida, à tua casa, em nome de Jesus. Pastor Baruque, como vai? Estava há pouco falando aí, ouvindo o pastor Fernando. Reclamei com ele que ele estava me abandonando, saudade dele. Quero deixar um abraço para você. Fala uma coisa para mim, querido, você está me ouvindo bem? Tá? Porque essa pergunta aqui é para o Luiz, lá de Niterói. Luiz, você está me ouvindo bem, Luiz? Fala para mim. Olha para mim, Luiz, e fala se você está me ouvindo bem. Tá bom? Que você tenha uma ótima semana, querido. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, abençoe teu filho, tua filha, o trabalho das tuas mãos. Que Deus esteja dando respostas para nós. Que Deus esteja modificando esse quadro que nós estamos vivendo no mundo. Que Deus esteja à frente da nossa nação, das nações. O Senhor reina, o Senhor reina. Não queremos ser pessoas alienadas, as coisas não estão boas, porque os dias são maus. Então as coisas não estão boas, mas precisamos ter bom ânimo. Hoje nós estaremos falando a respeito de situações, tá? Situações que acontecem, o impacto da dor. O impacto da dor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, o impacto da dor. E a capacidade que a dor tem de fazer com que homens e mulheres boas, não é? A gente fala daqui a pouco. Adora a Deus. Passa esse minutinho clamando. Eu farei o que for preciso para lhe ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. É isso aí, Baruque. Antigamente a gente andava mais junto. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Fala pra mim aí, por favor. Senão a insegurança toma conta aqui, tá? Manda um ok aí. Para viver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão. Que Deus abençoe seus vizinhos, querido. Você que tem dificuldade aí, ou está passando por alguma luta dentro das suas fronteiras, dos seus limites aí, limite da sua casa, que a paz se estabeleça aí em nome de Jesus, tá? Se você está passando por problemas aí na sua saúde, que a saúde se estabeleça sobre a sua vida, que cada área do teu corpo, que cada porção aí do teu corpo receba saúde, 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 em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom, querido? Que Deus assim nos abençoe nesse
nessa quinta-feira, voltando a comunicar, dia 5 de julho, estaremos reunidos novamente lá no templo, na rua Arthur Cabral, número 70. Vai se preparando, querido, vai se preparando. Eu sei do que eu preciso. Chama a atenção de Deus. Sabe, querido? Tem pessoas que têm conseguido, no meio das lutas, no meio das dificuldades, chamar a atenção de Deus. E tem pessoas que, em meio às lutas, às dificuldades, elas murmuram, elas não têm o coração agradecido. E quando você consegue chamar a atenção de Deus no meio das multidões, Ele vem, Ele se apresenta, Ele se expressa para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus assim nos abençoe. É isso, querido. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Eu costumo dizer, nos estúdios do Ministério Apostólico Hebron. Quem está falando aqui é o apóstolo Nilson Fernandes. E é um prazer estar com você. Quero deixar um abraço aí para os nossos amigos, para as pessoas que sempre estão em contato com aquilo que a gente tem trazido da parte de Deus. A gente é muito grato a Deus por tudo, a gente é agradecido a Deus pela sua vida. E é interesse do nosso coração, ao ter esse contato com você, de que tudo esteja correndo bem com você no meio desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a Bíblia registra que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Então vamos ter esse bom ânimo, tá? Quero deixar um abraço aqui para o Baruque, Gabriel, William, seu Carlos, nosso amigo, estava há pouco por aqui, deixando um abraço aí para o seu Carlos também, um amigo que se consolidou ao longo dessa caminhada. Que Deus abençoe o senhor, seu Carlos, sua família, sua casa, a obra das suas mãos, tá? Que Deus lhe abençoe. O senhor tem sido alvo das nossas orações, tá? Porque eu posso falar que o senhor é um parceiro, uma pessoa próxima desse ministério. Um abraço também, Tácito. Shalom. Querido, abre tua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo de número 1. Essa é mais uma mensagem que a gente gera uma expectativa de que ela encontre um espaço no teu coração e talvez ela exija de você uma atenção diferente em relação às mensagens anteriores. Denise, querida, como vai? Tudo bom? Beijo para você e seu filho. Munir, meu genro, tudo na paz? Tudo tranquilo? Então essa mensagem vai exigir um pouquinho mais de você, porque ela vem um pouco na contramão daquilo que a gente ouve falar a respeito de Jó. A gente não somente ouve a respeito de Jó, mas eu quero ler e compartilhar o que a Bíblia diz a respeito de Jó em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Seu Carlos, valeu, um abraço. Então, querido, eu queria que você estivesse bem atento. Você que está passando por dores, você que está passando pelas tensões que a vida às vezes permite que a gente passe, tá? E vamos entender às vezes o comportamento de algumas pessoas, por que elas respondem de uma forma diferente daquilo que a gente esperava ver dela. E ninguém melhor do que um personagem tão destacado na Bíblia como Jó, no que diz respeito a sofrimento. A gente está passando um tempo difícil, de tensão, de sofrimento, mas você talvez se identifique nesse sentimento de Jó com o seu sentimento, a aflição dele com a sua aflição, e que a gente ganhe, sabe? A gente ganhe uma experiência dentro desse momento aqui.
E que Deus esteja olhando como este louvor que nós iniciamos aqui, olha para mim, que Deus esteja olhando para você, para a sua aflição, para a sua angústia, para a sua solidão, para o seu desemprego, para a sua falta de recursos, para a sua falta de saída, tá? Você só não vai poder reclamar, nem eu, da falta de Deus, tá? Que Deus se revele, que Deus se manifeste, que Deus se expresse aí aonde você está, através de cura, ministrando dor do teu corpo, através de revelação, mostrando para você um caminho, uma solução, uma saída, através, sabe, de um gesto que não venha de você, mas talvez de alguém que você ore, de alguém que você interceda. Tá bom, querido? Fica na paz. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, a fé, ela vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada no nosso coração. E quando fé é gerada no nosso coração, nós temos o nosso entendimento modificado e alterado, para que a gente abandone o raciocínio lógico e normal e venhamos entrar numa esfera onde nós estejamos alinhados com aquilo que Deus pensa e deseja. Porque a tua palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estaremos ministrando uma palavra para os homens, entendendo que o Todo-Poderoso está atento à oração, à necessidade, ao clamor do todo-dependente que somos nós. Ministra os nossos corações nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Querido, a gente estava falando sobre o impacto da dor, né? E que nós estamos vivendo momentos difíceis de dor, tanto física como emocional. E eu gostaria de andar nessa linha essa noite, né? E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Eu vou tentar ser objetivo e baixar as minhas marcas para que a palavra que a gente vai compartilhar hoje não seja tão longa como as outras. Não é tão longa, não é? Mas algumas pessoas às vezes falam que, poxa, é muito tempo. Então Jó, capítulo 1, versículo de número 6 a 20, fala a respeito de uma interferência, fala a respeito de um acontecimento na vida de um homem que ele teve a sua trajetória modificada. E quantas vezes a trajetória da nossa vida, da nossa saúde, nosso relacionamento, nosso emprego, a nossa forma de enxergar a vida é modificada e a gente não sabe de onde procede. Da onde procede. Um abraço, Jorge. Fica com Deus, querido. Um abraço também, Tácito. Então, aqui no capítulo 1 de Jó, depois daquele relato a respeito do que se constituía as posses, os bens de Jó, o que ele fazia, classificado como o homem mais rico do Oriente, fala também a respeito do comportamento dos seus filhos, que um de cada vez eles tinham o hábito de estarem junto, comerem e beberem. E a vida de Jó, paralelamente a essa vida de, podemos dizer assim, de empresário, era uma vida de um intercessor, que se afligia, que agonizava com o comportamento dos seus filhos, como alguns pais agonizam diante de comportamento e resposta que alguns filhos têm, não é? E aqui eu quero começar a ler a partir do versículo de número 6. Capítulo 1, número 6 diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, e o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ao que Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que tem, e com certeza ele te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toque nele.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, os levaram embora, mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e os atingiu, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O texto segue dizendo que em um outro determinado dia, os anjos vieram se apresentar ao Senhor e Satanás também veio. E Deus faz a pergunta: de onde vens? E ele responde: de perambular pela terra e andar por ela, sem a menor preocupação. E disse Deus: reparou meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se manteve íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a tua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Querido Marluce, seja bem-vinda, boa noite. Cristiane também, Raquel, shalom a todos vocês. Queridos, esse texto aqui ele fala de um impacto. Eu falava sobre a questão das dores e o impacto das dores sobre as nossas vidas. Impacto esse capaz de mudar nosso comportamento, impacto esse capaz de modificar a nossa forma de agir e pensar. Nós nos detemos e citamos muito a paciência de Jó, e é quase que impossível a gente falar disso e não lembrar do impacto de uma mensagem ouvida há quase 25 anos atrás. Impressionante como ecoa isso, falando novamente, já tendo dito algumas vezes. Aqui a gente tem um homem que tem as suas posses, os seus filhos, a sua mulher, a sua saúde. Tudo isso foi afetado mediante a intervenção e o impacto maligno e perverso de Satanás. A gente pode olhar isso aqui como Jó sendo comparado como o homem e a mulher de hoje, o homem e a mulher de sempre. Esse homem que, apesar de ter tanta coisa, esse homem, apesar de não possuir tanta coisa, mas que fica exposto e assolado
pelos ventos, pelos impactos que a vida proporciona. Homem capaz de proporcionar várias questões, a ponto de Deus chamar a atenção que nós somos retos, temente a Deus e desviamos do mal, e a ponto também de causarmos um impacto em Satanás, que ele percebe que os filhos de Deus, eles têm da parte de Deus uma cerca e uma bênção. Alexandre Garcia, tudo bom, querido? Shalom. Então aqui em Jó capítulo 1, Satanás diz que, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Satanás sabe que Deus coloca uma cerca na nossa volta, desde que a gente ande de forma reta, desde que a gente ande com temor, desde que a gente ande desviando do mal, querido. Perceba bem isso. O mundo espiritual não acessa a quem se postura dessa forma aqui. Não ande de qualquer maneira, não ande de qualquer jeito, não conte com a sorte, conte com o cuidado e com a proteção de Deus. E aqui diz, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? E é Deus quem abençoa tudo que ele faz. Ó, quem está dizendo isso aqui é Satanás. E aqui a gente tem a história que, mediante essa intervenção, mediante uma permissão de Deus, uma intervenção de Satanás, mediante a permissão de Deus, eu quero falar diretamente com aqueles que estão sofrendo muito nesse momento. Quero falar com aqueles que estão passando por momentos de adversidade agora. Sabe, o desemprego de repente bateu aí na tua porta. Sabe, você foi desempregado, não tem uma expectativa. De repente aí o seu relacionamento, o seu casamento, você pegou um decreto aí de um médico que diz lá que você tem uma enfermidade séria. Não tem enfermidade que não seja séria, não é, gente? Mas a história está começando, querido. E aqui dentro dessa realidade que desestabiliza qualquer pessoa, Jó não era de ferro, Jó não era diferente. Jó era um homem de carne e de osso e com muitas convicções equivocadas. Se quiser, anota aí. Convicções equivocadas. Igual a quem? A mim e a você. Nós somos um com dinheiro, nós somos outro sem saúde, nós somos um com saúde. Tendo um dinheirinho, a saúde, ó, beleza. Mas quando mexem nessas coisas, como foi mexido na vida de Jó, saem coisas de dentro da gente que a gente não imagina que seja possível sair tanta coisa de um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Porque o Homem de Ferro, eu não sei o Homem de Ferro de quem é, da Marvel, né? O Homem de Ferro só na Marvel. Me corrijam aí se eu estou equivocado, tá? Homens de Deus são de carne. Homens de ferro, a Marvel que tem. E aqui Jó tem essa questão aqui, ó. O desejo de Satanás é desestabilizar o homem e a mulher. Como? Por completo. E aqui ele foi nas posses, ele foi nos filhos, foi na mulher e foi na saúde. Tudo isso é uma coisa importante na minha vida e na sua. Na vida de Jó não era diferente. Então, depois dessa palavra aqui, você vê Jó de uma postura. No capítulo 2, versículo 9, o texto fala que, então, sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Querido, ore pela tua mulher. Mulher, ore pelo teu marido, para que na hora da dificuldade, para que na hora da dor, da aflição, da escassez, Yara, que bom vê-la por aqui. Um abraço para vocês, para você, para sua casa, para todos aí de Campos. Então, ore pelo teu marido. É Jó capítulo 2, versículo de número 10. Jó 2:10. Ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos, para que no momento das adversidades, das perdas, da solidão, da dor que todo mundo está sofrendo, mas a gente não sabe mensurar qual é a dor do marido, qual é a dor da esposa, qual é a dor dos filhos, qual é a dor das filhas. A gente não sabe mensurar. Nós não temos esta capacidade para fazer isso. Então aqui, querido, está esse homem aqui, ó, com suas posses,
só ouvindo notícia, impacto negativo sobre impacto negativo, um atrás do outro. Querido, quem aguenta? Quem aguenta? Tem momento que a gente não quer nem levantar a cabeça. Tem momento que a gente não quer ouvir ninguém. Tem momento que está tudo ruim. A gente pode classificar esse momento aqui como um momento ruim de Jó. Mesmo sendo ele esse cara aqui, ultra mega power de bom. Admitido pelo próprio Deus. Tá vendo? Tá vendo ali o meu servo Jó? Então aqui, querido, no capítulo de número 3, começa uma fala de Jó que às vezes a gente não tem noção. Isso aqui, querido, é uma orientação de como a gente não precisa fazer em alguns momentos de perda. Momento de perda a gente pranteia. Momento de perda a gente chora. Momento de perda a gente se entristece. Momento de perda a gente para. Momento de perda a gente não tem força para continuar. Momento de perda a gente não vai nem falar. Mas aqui, ó, capítulo 3 diz assim: depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se numa nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Foi o que saiu da boca de Jó. Aqui, saiu da boca um momento de amargura, um momento de angústia, um momento de dor, um momento de perturbação. Não vai sair coisa diferente, mesmo sendo esse tipo de homem, querido. Não havia uma revelação ali, nesse período, de que a mesma revelação que nós temos um adversário das nossas almas, que nós temos um adversário que é chamado adversário, aquele que se opõe. Eles não tinham essa revelação. A revelação que eles possuíam é que todo bem quanto o mal procedia de Deus. Entendeu? Na natureza de Deus não existe o mal. Porque Deus é bom. Se ele é bom, o mal não habita nele, não passa por ele. Então aqui, mas nós temos esse conhecimento, Jó não possuía. Então aqui dentro dessas questões, querido, você imagina impacto após impacto. Essa foi a vida desse homem que, a partir desse discurso aqui, ó, desse discurso, os amigos dele estão citados aqui no capítulo 2, versículo 11, quando souberam de todos esses males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram se encontrar juntos para irem mostrar solidariedade a Jó e a consolá-la. A ideia era essa. Mas o que a gente vai ver aí na frente, querido, é uma série de coisas um pouco e bastante complicadas. O que eu queria chamar a atenção é que quando a gente está num momento desse, quando a gente passa por uma adversidade, por uma perda, por um impacto tão grande que mexeu nas finanças, mexeu nos filhos, mexeu na saúde, não tem como a estrutura de um ser humano ser e permanecer a mesma. Tem pessoas que estão reagindo hoje pela misericórdia e pela graça de Deus, porque o que tem de gente falando coisa errada, o que tem de gente pilhando, como esses homens aqui pilharam e encheram a cabeça de Jó, é uma grandeza. Um abraço, Fernando. Então, dentro dessa realidade aqui, Jó, depois de discursar isso, Jó não sabia também que abriria um impacto no mundo espiritual, né? Não saia da nossa boca nenhuma palavra pesada, não é para se aplicar aqui, mas uma palavra de uma origem negativa. Ela não deixa de causar impacto no mundo espiritual. E para você ter noção de como é que era o momento que Jó estava passando, o começo, ele começa dizendo sobre amaldiçoar esse dia. E ele acaba o capítulo de número 3 falando assim. Aqui a gente vai ver, né? No versículo 22. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura, por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me veem suspiros
em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Vocês percebem que aqui tem um homem sem tranquilidade, sem descanso, inquieto, preocupado com aquilo que ele temia. Sabe que tem caminhos que filhos andam, que filhas andam, que maridos, que mulheres andam, que só gera temor naqueles que estão acompanhando? Quem sai se diverte, querido, mas quem fica, a ansiedade e a preocupação toma conta. Quem sai para as baladas, para as aventuras, está se distraindo, mas quem fica em casa, sabe que tem o coração ligado, que tem uma alma ligada, sabe o que é esperar? Geralmente, filho não pranteia quando o pai chega. Mas é muito comum o pai não dormir enquanto o filho não retorna a casa. Porque eles não viveram esse processo. Eles são filhos ainda, estão em transição. Mas é normal. Aquele que se despede, esperar o retorno daquele que foi, querido. E Jó aqui fala, me aparenta essa questão em relação aos filhos, sabe? A dor do pai, a dor da mãe com os filhos. Deixam de comer para dar aos filhos, deixam de vestir para vestir os filhos, sabe? Deixam de se alegrar para alegrar os filhos. E aqui, homem sem paz. E aqui, a gente vai observar uma coisa aqui no capítulo 3, nós lemos, nós concluímos aqui, né, que para Jó, Deus fechou as saídas. Querido, eu queria liberar uma palavra para a sua vida. Se você acha que Deus fechou as saídas para você, reveja essa questão. Vê se em algum momento, querido, uma escolha tua, uma impulsividade sua não precipitou algumas questões, querido. Ou então até pressionado por vozes que estão aí ao seu lado falando, mais confundiram do que trouxeram consolo e edificação. E aqui, querido, eu queria andar com você no capítulo 5, versículos de número 8 e versículo 10. Nós estamos falando de um homem que está com a sua razão, está com a sua saúde, está com o seu emocional abalado. E por causa deste abalo, por causa desse impacto, por causa dessa realidade, pensa agora você sem a sua casa. Sem uma máscarazinha para colocar, sem um recurso, sem... Pensa que o passarinho aí da tua casa morreu. Pronto. Foi um choro danado. Tinha um passarinho aqui em casa que era uma alegria. Minha filha tinha uma paixão por ele, até que um dia o Dodô morreu. Eu tive um hamster, que eu tive a primeira experiência minha de ressuscitar, foi com um hamster. Impus as mãos no hamster, orei sobre ele e fez assim. Depois ele faleceu. Cara, que dor que deu no meu coração. Uma gatinha que eu tinha aqui em casa morreu nos braços da Camila. A Camila acompanhou esses óbitos todos. Ela sabe a dor. Agora tu mensura essas dores que você conhece do dia a dia com uma dor equivalente a essas questões que afetou tanta coisa, querido. Então aqui você vê um homem debaixo de esse impacto, tá? E aqui no capítulo 5, a gente vê uma coisa que a gente percebe uma questão que é aqui a fala de um homem chamado Elifaz. Ele percebe Jó assim, ele acompanha o começo da dor e da angústia, porque ele foi para lá para consolar e mostrar solidariedade. Está aqui, capítulo 2, versículo de número 11. Versículo 8, capítulo 5 de Jó, versículo 8. Quem é que está falando aqui? Elifaz. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar, derrama chuva sobre a terra, envia água sobre os campos. Os humildes, ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Querido, como é que Jó ia enxergar uma coisa dessa? Uma poesia dessa no momento de luto, querido? O que você fala para uma pessoa que perdeu tudo na vida dela? Respirar perto dela já é chato. Às vezes a gente vem com impacto, com peso religioso na nossa vida, um peso de legalidade que a gente não acrescenta nada.
na cabeça, na alma e no coração daqueles que está perturbado. E aqui Jó responde, no capítulo 6, depois de ouvir essa poesia, não é? Olha o versículo 7, o que ele fala: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. O que ele está sugerindo aqui? O que ele está sugerindo aqui? Que Deus está corrigindo a um homem e ele perde as posses, ele perde os filhos, ele perde a saúde, ele perde a estrutura e tem que ficar dando glória a Deus. Jesus falou que se possível fosse era para afastar o cálice dele. Jesus falou isso. Ó, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí está aqui. Aí Jó vem e responde no capítulo 6. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno, e os terrores de Deus me assediam. Olha só, não dá para levar em conta uma palavra desse homem. Na cabeça dele é Deus que fez isso. Quantas pessoas, querido, que perderam, vivem debaixo dessas acusações. Quantas pessoas que perderam entes queridos, até hoje não se perdoam por não terem feito isso, não terem feito aquilo, uma coisa ou outra. Está aqui, ó. E assim ia Jó vivendo a sua vida, não é? Não era momento para Jó ouvir poema. Ai, meu Deus, como é que a gente faz? Ele faz: um dos amigos não sabia o que era chorar com os que choram, sorrir com os que sorriam. Se tão somente pudessem pesar a aflição e a desgraça que os outros passam. Se tão somente pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Ô, como vai a senhora? Tudo bom? Um abraço para a senhora aí, para sua casa. Diretora Márcia. A paz do Senhor Jesus. Então aqui, querido, dentro desse momento difícil, querido, essa palavra é para você que está passando por adversidade. Nós falarmos a respeito de um homem temente a Deus, reto, né? Só que a vida, ela proporciona para a gente, ela permite, faz parte da nossa trajetória, a gente lidar com contrastes. Nós temos a saúde, mas ao lado da saúde nós temos a doença, nós temos a alegria, do lado dela a tristeza, nós temos a companhia, mas do lado tem a solidão. Nós temos um momento, querido, de pegar uma criança pelos braços e nos alegrarmos com ela. Mas temos um momento que as pessoas estão falecendo com seu ente querido sob as suas mãos. Você percebe? Você tem ideia do que é medir uma coisa em determinado momento e outra coisa? A gente precisa de uma outra estrutura, precisa de uma sensibilidade para medir o que se passa naquele local. Quando Maria e Marta estavam chorando por Lázaro, o ambiente ali era de pranto. Todo-Poderoso, na figura do Filho, estava ali. Podia tudo. Mas aquele momento é um momento que a gente tem que parar e chorar com as pessoas. Esses homens aqui saíram com a ideia de mostrar solidariedade. Esse é o momento nosso, no nosso país, querido. Talvez a perda, talvez aí a enfermidade não tenha passado, mas o desemprego passou. Você não chorou um luto, mas pode estar chorando o desemprego. Uma redução no seu salário não é nada bom. Nunca uma questão dessa que reduz é bom. Só o peso para quem quer perder peso. Mas aqui, querido, Jó ficou debaixo de amigos legalistas que sugeriram, que deram ideia, que fizeram suposições sem perceber que existem opostos. Sol, chuva, noite, dia, lua e sol, morte e vida. Então é dentro dessa realidade. A dor
e a ignorância fazem que nós tenhamos juízos errados a respeito de Deus. O mesmo homem reto que é descrito na Bíblia como reto, temente a Deus e desviava-se do mal, queria dar um salto com você, lá no capítulo de número 21, que aqui talvez entre uma questão que talvez você não tenha tido tempo de observar. E quando essas coisas aparecem, elas aparecem às vezes nos piores momentos da gente. O campo filosófico é um campo que trabalha com a ideia de que você conheça você. A psicanálise também propõe isso, mostrando que o homem é uma figura, é um ser surpreendente, uma vez que o nosso inconsciente responde por mais de 90% daquilo que eu represento e me expresso. Então, dentro dessa questão, querido, eu queria chamar a tua atenção aqui no capítulo de número 21, depois de estar, vou usar o termo aqui, pilhado por esses amigos, mas como é que é essa pilha? Com os óbitos dentro da sua casa, com as baixas dentro da sua empresa, com a sua riqueza toda ali, ó, sabe, no passado, e com um caco de telha para raspar a sua pele, e com a sua mulher falando: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morra. É esse Jó, é esse o contexto, é esse o momento emocional e físico de Jó. Aí no capítulo 21, Zofar fala com ele no capítulo 20, né? Aquelas poesias que ninguém quer ouvir, aquelas coisas que a gente não tem estrutura para ouvir porque não nos impulsionam, sabe? Não nos motivam. E aqui no capítulo 21, Jó responde. Olha só que coisa interessante. Olha o que sai do coração, às vezes, das melhores pessoas. Olha o que sai das melhores famílias, às vezes. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. A casa dos homens que eu me queixo? Olha essa pergunta aqui, meu Deus. A casa dos homens que eu me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam na vida prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Querido, tudo isso aqui saiu da boca de Jó e sai da nossa também. Se uma coisinha acontecer na nossa casa, se uma coisinha acontecer com o nosso marido, com nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso trabalho, com o nosso corpo, a gente fala também. Não é só, sabe, exclusividade de Jó, não. Você vê aqui, ó, nas entrelinhas, o que Jó fala. Ele fala de tudo aquilo a respeito que ele perdeu. Ele fala de boi, ele perdeu boi. Ele fala de filho, ele perdeu filho. Tá aqui, ó. Tá aqui. É como se ele dissesse, ó, tudo isso não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena. Quantos crentes falaram isso? Quantas pessoas não dizem isso, querido? A gente não fala isso? Que os ímpios só ficam só de churrasco e pagodinho? A gente não fala tanto do ponto chique. Vai lá no ponto chique agora que tem pagodinho e samba. Está aqui, ó. Essa era a cabeça. Esse era o emocional. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se aparta do mal, se constitui um homem amargo com Deus, azedo com Deus. Sabe quando é que aparece o nosso azedo? Quando nós estamos nos piores momentos. Porque quando nós estamos
supostamente nos nossos melhores momentos, a gente acha que a gente dá o nosso melhor para Deus. A gente pode pensar agora como a paciência de Deus e não a paciência de Jó. Querido, não quero mensurar aqui dor e perda de Jó. Não é isso que está sob questão. Que Jó não passou nada, que Jó não sofreu nada. Não é isso, não. Mas aquilo que sai às vezes da nossa boca, que sai às vezes do nosso coração, que a gente expõe o nosso coração com as nossas palavras, e às vezes a gente julga os outros. Capítulo 29. Esse então é o marco. Jó está ouvindo quem aqui agora? Jó está ouvindo Bildade falar. Imagina você, no pior momento, passando o vale da sombra da morte, e ter a companhia de Eliú, Bildade, Elifaz e Zofar, se eu não estou enganado. Colocando essas coisas aqui, colocando pimenta no seu olho, querido. Que Deus nos livre disso. Jó capítulo 29. Com tudo isso eu quero falar para você que há esperança dentro das suas perdas. Com tudo isso eu quero falar para você que Deus é poderoso para modificar a tua vida por completo. Eu quero falar para você que Deus tem condições de transformar o seu coração. Apesar das dores que você passou, querido. Apesar dos pesares que você precisou enfrentar. Deus é bom, querido. Capítulo de número 29. Jó fala aqui, sabe Deus como? Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Não é assim que nós pensamos em alguns momentos, que Deus se esqueceu da gente? Querido, se Deus se esquecer da gente 1 minuto, não tem história para contar. Vá, ele está em tuas mãos, porém poupa-lhe a vida. E imediatamente ele foi em coisas, tocou em pontos que chamam a atenção sempre. Sempre na vida de um pai, sempre na vida de um homem, na vida de uma mulher. Os filhos serão sempre uma coisa importante, as posses serão uma coisa importante, os relacionamentos serão uma coisa importante, a posição social será uma coisa importante, sim. Sempre, 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 sempre. E aqui ele está falando, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Olha o que ele pensava, que Deus não cuidava mais dele. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava, em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor. Quem é que não gosta de ter saúde, gente? Quem é que não reclama quando a saúde vai embora? Aqui, ó. Isso aqui é falta de saúde visual. Eu vejo aqui, ó, eu tô igual aquele doutor, aquele carequinha daquele desenho, que eu não me lembro. Alguém me ajuda, bota o nomezinho aí embaixo. Então tá aqui, ó. Como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando Todo-Poderoso estava comigo. E os meus filhos estavam ao meu redor. Ó, ele não fala dos bois. Tá ouvindo aí, filho? Filha, você tá ouvindo aí? Ele não fala dos bois. Ele não fala dos jumentos. Ele não fala das terras. Ele fala dos filhos. Tu não tem noção, filho. O quanto o teu fracasso, o quanto o teu insucesso, o quanto a tua tristeza, o quanto a tua dor, o quanto a tua teimosia, às vezes até burrice, afeta teu pai e tua mãe. Você não tem noção, filho. Você não tem. Mr. Magoo. Obrigado, Tássio. Isso aí. Mr. Magoo. Você não tem noção do quanto isso afeta. Você não tem noção. Você tem noção, às vezes, o quanto tua namorada não responde ou corresponde. Você tem noção, às vezes, pelo silêncio dele, em não se encaixar naquilo que você entende como certo. Isso você tem noção. Eu já tive noção disso também. E aqui, querido, olha o versículo de número 7.
e os meus filhos estavam ao meu redor, né? Final do versículo 5. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrente de azeite. O apóstolo Paulo fala aqui que ele sabe passar por todas as coisas. Ter e não ter, poder e não poder, fazer e não fazer, ser ou não ser. Aqui, ao momento mal da vida de Jó. E quem é o culpado? Sempre. Quem é o culpado sempre para nós, gente? Mesmo que a gente não fale, esse aqui falou, mas mesmo que a gente não fale, a gente não pensa, meu Deus, aonde está meu Deus? Se Deus existe, olha só, se Deus existe, Jacó foi assim, ó, se Deus me fizer isso, se Deus me fizer aquilo, se Deus me der isso, aí sim ele será o meu Deus. E está aqui, ó. Agora olha isso aqui. Versículo 7. Jó tem saudade desses meses que se passaram, mas olha o que era a saudade dele. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobria a boca. Ih, chegou Jó. Ó, celebridade. Quem era esse homem? Jó. Tá aqui, ó. As vozes dos nobres silenciavam. As suas línguas colavam-se no céu da boca, tiravam o ar das pessoas, ó. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre. Ó, olha o que vai. Olha isso aqui agora. Fale você agora. Ó, pois eu socorria o pobre. Quem é que socorria o pobre? Era Jó. Com suas posses? Claro que sim. Eu socorri o pobre que clamava por ajuda, o órfão que não tinha quem o ajudasse, ação social, o que estava à beira da morte, me abençoava. Eu fazia regozijar-se o coração da viúva, a retidão era a minha roupa, opa, a justiça era o meu manto e o meu turbante, eu era o olho do cego, o pé do aleijado, o pai dos necessitados, e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios, e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos da areia. Minhas raízes chegarão até as águas, o meu orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco. Eu pergunto, a glória é de quem, hein? Para quem é a glória, hein? Fala aí, crente, a glória é para quem? Sabe de quem é que Jó pensava que era a glória? A glória era para ele. A glória era para ele. Ó. A glória é de quem? Do homem ou de Deus? Tá aqui, ó. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada. E bebiam minhas palavras, como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditava. Olha só. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles. E me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei. E no meio das suas tropas, eu era como um consolador dos que choram. Ou seja, Jó se achava quase um Espírito Santo. Sabe quando isso apareceu? A podridão do coração, o azedo da alma, quando apareceu? Nesses momentos. Você entende, querido? Porque tem certos homens que acontecem determinadas coisas por causa de uma soberba oculta que ficava lá no fundinho, no fundinho, no fundinho. Antes de tudo isso, Jó era um homem reto, que temia Deus, se desviava do mal. Mas me parece que o negócio aqui ficou meio complicado. Capítulo 30 diz assim, mas agora eles zombam de mim. Homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os... Opa! Olha o que aparece. Entende? Quando você perceber
alguém chegando a esse ponto aqui, socorre essa pessoa. Quando você vê alguém chegar perto desse nível aqui, socorre essa pessoa, ajuda essa pessoa que ela está mal. Ela está mal. Um problema espiritual se alojou sobre o problema emocional. Está aqui, cara. A gente não quer aumentar as coisas. Jesus foi citado como um homem marcado por dores. Lá no capítulo de número 38, para a gente terminar, e eu quero falar para você uma coisa, capítulo 38 diz que então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, eu quero falar para você, querido, que Deus vai responder a você no meio das tempestades que você está passando. Deus vai falar com você no meio das tempestades que você está falando. Se você tem falado coisas que não têm agradado a Deus, é tempo de reconsiderar. Deus tem um coração, tem um caráter, que ele não bate em filho que está machucado. Filho que está machucado não pode, não deve apanhar, ele já está machucado, querido. Consola, mas trata. Consola, conforte, mas trata. Olha a postura de Deus diante disso aqui. No capítulo 38, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, eu coloquei aqui, Deus vai responder a você em meio à tempestade. Deus colocou Jó no seu lugar. Toda aquela porcaria estava dentro daquele homem. Tem perdas que nos salvam. Restauração é algo que Deus tem prazer em realizar. Não esquece disso, não. Deus tem prazer em mudar histórias. Deus tem prazer em mudar trajetórias. Deus tem prazer de alterar situações. E aqui, no capítulo de número 38, versículo de número 23, versículo 22, Deus faz uma pergunta para Jó, do 22 ao 24. Deus pergunta várias coisas, mas eu desejei separar essa aqui. Ele faz uma pergunta para Jó. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação? Para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Essa foi uma das várias perguntas que Deus fez aqui para Jó. E eu queria terminar, querido. Essa palavra aqui. A gente sabe que Deus depois muda a trajetória de Jó. A gente sabe que depois Deus muda o cativeiro de Jó. Deus não aprovou nenhum comportamento dos amigos de Jó. Mas Deus levanta Jó como um intercessor. Eu quero falar, querido, que depois das suas crises, depois dos temporais, dos ventos, dos gafanhotos que têm se aproximado para destruir a tua colheita, o teu plantio, Deus vai te levantar como um intercessor, além de te restituir, vai te usar para restaurar situações, posições, vidas de muita gente, em nome de Jesus. A gente deve prestar um culto a Deus, querido. A gente deve cultuar a Deus, a gente deve servir a Deus, e não aos homens. Essa palavra marcou muito meu coração, sabe? A cada 4 anos, mais ou menos, eu repito essa palavra aqui, mostrando esse perfil de Jó que a gente nunca observou, soberbo, arrogante, sabe, com uma nota muito grande. Jó era um homem que se achava justo aos seus próprios olhos. Talvez você esteja vivendo adversidade por causa disso, não sendo um acusador na tua vida, querido, mas não seja justo aos seus próprios olhos. Quem nos justifica é Deus. É Ele que sabe dar a nota certa para mim. Aqui no capítulo 27 de Mateus, para a gente terminar. Mateus, capítulo de número 27. Versículo de número 46. 45 em diante. A gente está falando aqui da morte de Jesus. Jesus, por onde passou, só fez o bem.
Jesus, por onde andou, fez tudo certo. Jesus, por onde ele passou, não errou com ninguém. Aonde ele andou, ele fez tudo aquilo que podia fazer de bem pelos homens e tudo certo, segundo a vontade de Deus, que foi determinada para que ele fizesse, ele fez. Não errou nem lá em cima, nem embaixo entre os homens. Não ficou devendo ao diabo, não ficou devendo às pessoas, não ficou devendo a Deus, não ficou devendo a César. Sofreu também, expôs o que era o seu coração no momento de um sofrimento, no momento de dor, tá? Se você entender com os olhos espirituais, você vai perceber aqui, Mateus 27, capítulo 45, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus? Biblicamente, a gente sabe que no momento que o pecado está passando por Jesus, naquele momento Deus vira o seu rosto do filho dele. Porque Deus não coaduna com o pecado. Desculpe. Mas aqui, ó, por que me abandonaste? Vamos olhar isso aqui pelo lado humano e não pelo lado teológico. Vamos olhar pelo lado humano, pelo lado da dor, sabe? Jesus falou isso, mas até onde ele foi? Ele foi até o fim. Até onde você tem andado, querido? Até onde você tem caminhado, querido? Por que me desamparaste? Como homem, disse o que disse, é verdade, mas não recusou perder a sua vida indo até a cruz. Diante de suas perdas, diante de nossas perdas, o que nós temos feito? Blasfemado? Murmurado? Eu gostaria, querido, eu gostaria de orar por você no finalzinho. Olá, Léo. Shalom, querido. Tudo bom? Queria orar por você, mas eu gostaria de continuar ministrando aqui, querido. O que acontece? Tem situações que a gente passa, porque diante de toda dor, de toda angústia, nós recebemos um peso diferente, um peso espiritual. O inimigo das nossas almas, ele se apoia, ele lança o seu peso diante das nossas dificuldades, para que elas se tornem maiores, diante das nossas lutas, para que elas tomem proporção diante dos nossos olhos, de serem coisas maiores, entendeu? Eu queria que você percebesse isso. Queria que você percebesse, filho, que enquanto teu pai às vezes está em casa, você pode, sabe? Você pode ter a sua trajetória de vida mudada, querido. Jó era um sacerdote na sua casa. Falo para os maridos, seja sacerdote dentro da tua casa, querido. Tua mulher vai cansar de ser servo e sacerdote. Mas como isso existe? Não, mas uma mulher que intercede dentro de casa, ela se torna um sacerdote ali. E ela é o lado mais frágil emocionalmente. Ela é o lado mais fragilizado, querido. Ela é ajudadora. Ela não é cabeça, ela é ajudadora. E cabeça não é posição inferior, não. Nada disso, querido. Há uma necessidade de termos entendimento disso, querido. Esse homem aqui, ele estava debaixo desse impacto. A família dele ficou debaixo de um impacto espiritual. Alba, a paz, querida. Shalom. Essa família estava debaixo de um impacto espiritual. Nós estamos vivendo um momento, querido, que a nossa nação, que o mundo está sendo revirado, está sendo preparado, está sendo organizado e projetado para um homem que se constitua e se caracterize a figura mundial política na qual o mundo venha se posicionar diante dele. Você está preparado para isso, querido? Você está orando pelo presidente da sua nação, como orienta a Bíblia, seja ele partido que for? Isso precisa acabar entre nós, querido. Partidos. Isso é obra da carne. Facções, obra da carne. A Bíblia condena isso. Como é que a gente vive num país assim, com um cristão tendo uma posição dessa, querido? É a mesma coisa que ter um time de futebol e torcer para ele, torcer para outro perder, querido. Que isso? Vamos acordar.
E a minha consideração aqui, querido, com vocês, conosco, que temos perdido pessoas. Ore, querido, ore. Ore para que a tua nação seja uma nação idolatrada. Salve, 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 salve. Mas não fique deitado eternamente em berço esplêndido. O berço nosso é esplêndido, mas não podemos ficar deitados. Quando Pedro se colocou de pé e falou para os irmãos primeiro, você vê ali os milagres acontecendo. Querido, que em nome de Jesus, tá? Se Jesus recua na missão do Calvário, toda a humanidade seria prejudicada. Apesar da luta, querido, continue. Apesar da tristeza, continue. Apesar da solidão, continue. Vá até o fim. Que Deus esteja colocando a boa mão dele sobre a tua dor. Deus não vai te machucar. Ele sabe que você está dolorido. Ele sabe que você tem tentado, mas tem sido difícil. As aflições que nós temos passado no dia a dia. Eu queria, nesse momento, colocar aquela musiquinha aqui, né? E te avisar aí mais uma vez que nós estaremos retornando às nossas reuniões, tá bom? No próximo dia 5 de julho, domingo, tá? Dia 5 de julho a gente vai começar um pouquinho mais cedo, porque a gente quer ter um culto de uma forma diferente. A gente aguarda os pastores de Niterói, os pastores de São Gonçalo, se possível os pastores do quilômetro 32, tá bom? A gente sabe que para Campos fica mais difícil, mas a gente quer deixar um abraço aí para os irmãos de Campos, um abraço também para o pastor Júlio, lá do Acre, da cidade chamada Sena Madureira. Que Deus esteja abençoando esses irmãos, tá bom? E agradecer a você, querido, que tem estado presente conosco aqui nessas lives. A gente vai continuar, a gente vai modificar o dia, porque entendemos que a gente pode permanecer dentro dessa batida aqui, tá? Dentro dessa batida aqui a gente pode e deve permanecer. Então, após retornarmos aos nossos cultos no templo, a gente vai ter a live aqui no sábado e vai ter live na quarta-feira, tá bom? E você vai orar agora comigo, vai chamar a atenção de Deus. Quando você chama a atenção de Deus, Ele promove coisas. Quero agradecer pela sua presença, a você aí que separou parte do seu tempo para estar cultuando conosco, tá bom, querido? E você fique à vontade se quiser estar falando comigo em separado, tá bom? Vai ser um prazer falar com você. Quero agradecer a presença aí de cada uma das famílias que estão aqui. Mais uma vez, um abraço para cada um abraço aí para o seu pastor, para o apóstolo responsável pela sua congregação. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Como criança eu serei, mas olha para mim. Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei. Que Deus esteja restituindo, querido, momentos que você teve. Que Deus esteja consolando você nas suas perdas. Graças a Deus que a história de Jó, ela não começa com o diabo fazendo arruaça. Ao contrário. Ao contrário. Capítulo 42 diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Capítulo de número 42. Nós precisamos deixar de ter uma visão equivocada a respeito da personalidade da figura de Deus. Tá bom, querido? Quem determina aquele que você é, não é o que você está vivendo agora, não é o que você está podendo agora, mas é o teu final. Jó capítulo 42, versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início.
Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. E teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Não vou falar para você morra, não. Vou falar para você viva muito. Deus há de restituir para você as perdas que Ele entende que você precisa. E depois de restituir você, Ele vai te dar tempo de vida. Você não vai receber e vai morrer, não. Não vai ser prepara e leva, não. Você vai ter. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, comerá do trabalho das suas mãos. Vai ter a esposa frutífera, seus filhos à roda da mesa. Vai tudo acontecer. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não liga para a multidão não, ó. Tapa o ouvido para a multidão, olhando para o alto. Para te ver. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro, tudo que tinha antes. Seus irmãos irão te procurar. Seus irmãos irão te procurar. Irão abençoar a tua vida com posses. Tem irmãos que machucam, esferem e tiram. Mas você vai encontrar com irmãos que irão procurar você e irão te abençoar. Está aqui, ó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e deu em dobro tudo que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Querido, alianças novas serão feitas em nome de Jesus. Mude a tua concepção. Tenha uma ótima semana. Tenha uma excelente sexta-feira. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Ore pelo teu irmão aqui. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Quero pedir a tua bênção, Senhor. Quero pedir, Senhor, que meus irmãos que têm passado preocupações e adversidades pela transição que nós estamos passando, ajusta, Senhor. Ajusta financeiramente as pessoas, porque o Senhor é a fonte, o Senhor é a origem do ouro e da prata. E o Senhor faz isso através de amigos. Amigos que hão de se alegrar com a nossa recuperação. E eu quero lhe pedir, Senhor, que no nome de Jesus, depois que esse tempo, que a gente pode chamar de tempestade do Covid, isso vai passar, se estabeleça e se inicie um outro ciclo na nossa vida. Independente dos gafanhotos, tem um Deus que domina e que reina nesse mundo, em cima e embaixo, inclusive debaixo da terra. Seja conosco, Senhor. Abençoa as pessoas que hão de procurar ocupações. Abençoa as pessoas que estão trabalhando exaustivamente ao longo dessa pandemia. E continua também, Pai, falando com cada uma das pessoas. Continua falando após o culto, após esse momento de palavra. Abençoa meus amigos, abençoa as amigas. Abençoa, Senhor, com saúde. Abençoa com a presença, com o consolo daqueles que perderam os seus entes queridos. Seja o ajudador de cada uma dessas pessoas.
Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus assim nos abençoe. Querido, muito obrigado aí pela sua presença, que Deus esteja guardando aí a sua casa, que você tenha uma ótima noite de sono, e eu tenho certeza que Deus, Ele há de continuar falando, e dentro de um tempo como esse, Deus é suficientemente capaz para eliminar de você todos os males relacionados à saúde, tá? Não há mal, não há problema, não há enfermidade identificada que Deus não tenha poder para curar. E nós acreditamos nisso, tá? Nós somos pregadores de boas novas, boa notícia. Então nós acreditamos que Deus cura através de um tempo como esse. Deus cura você falando com Deus aí na sua casa. Não há nível espiritual diferente aqui, talvez um pouco mais de informação, mas Deus ouve você. Curva a tua cabeça, fale com teu pai que está no quarto em oculto. Esse pai que está no quarto em oculto, ele te recompensará, tá? Coloque para ele as suas dores, a sua luta. Mais uma vez, mais uma vez. Quantas vezes a gente faz algumas coisas aí que não precisam ser repetidas e a gente repete, mas faz mais uma vez. Peça a Deus para perdoar suas dívidas, perdoe pessoas, sabe, que estão presas na tua mão. Libera essas pessoas se você pode, querido. Tem pessoas que estão precisando de um... Ó, irmão, Deus tem me ajudado, cara. Eu quero abençoar a tua vida e isso vai afetar a minha vida. Cara, ó, tenha paz. Ó, esquece aquilo que eu estava devendo. Ó, esquece. Você aí, cara, pegue recursos, sabe? E dirige uma oração, Senhor, para quem? Quem é que está precisando, cara? Mostra o tamanho da tua gratidão, cara. Semeie na vida de alguém amor, afeto e recurso também, tá? E não se amarre também, querido, em pagar as dívidas que você tem, tá? Isso é libertador também, querido, porque a gente vive emocionalmente preso com aquele que nós devemos. Que Deus nos abençoe. Perdoe pessoas. Perdoe pessoas, tá? Chega perto do teu filho, cara, e fala para ele, meu filho, eu achava que sabia tudo, mas eu tenho muito a aprender, porque eu errei com você aqui, cara. Filho, ó, Crista, não chamei você nem de galo nem de galinha, mas é uma expressão mais antiga. Baixa um pouquinho, cara. Deus vai abençoar a tua vida. Você é uma flecha na mão dos valentes, ó, mas abaixa um pouquinho a humildade, cara. Você vê aqui a arrogância de Jó? Não era só paciência que Jó tinha, não. Tinha arrogância também. Deus te abençoe. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Pastor Márcio, um abraço, pastor. Pastora Rosane, um abraço a todos aí de Niterói. Shalom.